Saudações em Cristo para a sua vida. Presbítero Elinaldo Alves, e você está no seu canal Reflexão Cristã. Nós estaremos estudando a lição de número 5, que tem por tema o Lamento de Jó. Nós estamos estudando as lições da CPAD, a lição da faixa etária adulto, e o tema central da lição é a fragilidade humana e a soberania de Deus, o sofrimento e a restauração de Jó. Essa lição do número 5, ela traz o texto áureo, o texto ouro, o seguinte: porque antes do meu pão vem o suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó capítulo 3, versículo 24. E a verdade prática, a verdade de aplicação prática diz assim: o sofrimento pode nos levar a situação extrema, de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. A leitura bíblica em classe está em Jó capítulo de número 3, versículo do 1 ao 16. Então, nós estaremos estudando esta lição e Deus com certeza estará falando as nossas vidas. Meus amados e queridos alunos, você que está sempre atento às nossas lições, o ponto central da lição de hoje diz assim: o lamento de Jó revela toda a sua dor como um ser humano. E a lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico diz: o lamento de Jó. Por que nasci? O segundo diz: o lamento de Jó. Por que não nasci morto? Por que não houve um aborto? E o tópico do número 3 diz assim: o lamento de Jó. Por que continuo vivo? São 3 indagações que nós estaremos estudando aqui nesta lição. Meus amados irmãos, o lamento de Jó. Quando nós analisamos aqui o contexto, nós estamos vendo aqui, Jó não está lamentando porque Jó foi em busca de um emprego e não achou. Que é triste, obviamente, para quem está desempregado e sai de manhã, chega à tarde, à noite e não encontra aquele emprego tão esperado. Jó não está lamentando por isso. Jó não está lamentando aqui porque o pneu do seu carro furou, porque o dólar caiu, porque os seus empregados pediram demissão. Não. E olhe que tudo isso são coisas desagradáveis e calamitosas. Isso é verdade. Mas o que Jó está lamentando aqui, nós tratamos na lição passada. Jó teve uma grande catástrofe na sua vida econômica total. Jó, o homem mais rico do Oriente. Então Jó perdeu as suas 7.000 ovelhas, seus 3.000 camelos, suas 500 juntas de boi, suas 500 jumentas. Jó perdeu seus 10 filhos. Jó perdeu todos os seus empregados. Jó perdeu todas as suas economias. E ainda Jó, ele recebe de sua esposa uma seguinte indagação. Foi discussão da lição passada, eu não quero me ater quanto a isso. Tu ainda retém essa tua fidelidade? Tu ainda vai continuar fiel e defendendo este teu Deus? Despreza-o e morre. E Jó disse: mulher, tu estás falando como uma tola, como uma nécia, né? Sem nada eu vim para este mundo, sem nada eu vou para a eternidade. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Ainda que tenha sido uma ação do inferno, Jó atribui a soberania de Deus do controle de todas as coisas. Então, o lamento de Jó está em volta de todos esses acontecimentos que nós detalhamos na lição passada e está aqui no nosso canal. Agora, vejam bem, meus amados, você professor, você pode anotar aqui rapidinho 5 perfis de pessoas que se comportam diante de uma situação calamitosa. Primeiro, são aqueles que fogem. Quando acontece uma situação, aquelas pessoas, ou existe um tipo de um perfil de uma pessoa que fogem, somem. Segundo, aqueles que fingem, aqueles que maqueiam. Terceiro, os que negam. Quarto, aqueles que transferem para outrem o motivo pela qual as calamidades veio sobre ele. Mas existe um 5º tipo de pessoa, que são aqueles que encaram, aqueles que enfrentam. Então, diante de uma situação calamitosa, existe os que fogem, os que fingem, os que negam, os que transferem e os que encaram, os que enfrentam, que é o caso aqui de Jó.
Então, o primeiro tópico da lição diz: por que nasci? Quando Jó ele passa 7 dias em silêncio, e ele começa agora a dialogar diante dos ataques dos seus amigos, que são lições posteriores, Jó diz assim: a dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Nesse poema, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do primeiro questionamento de Jó: por que nasci? Dentro ainda do primeiro tópico da lição vem um segundo subtópico. Jó diz assim: que em lugar de memória viesse o esquecimento. Nesse momento de dor, Jó não amaldiçoou a Deus, como Satanás previra, como Satanás acharia que isso ia acontecer. Em vez disso, amaldiçoou o dia do seu nascimento. No lugar de ser ocasião de grande celebração pelo dia do nascimento da criança, Jó amaldiçoou esse dia por acaso do grande sofrimento e decepção. E o terceiro subtópico, do tópico primeiro da lição, Jó diz assim: que em vez da ordem viesse o caos. Mencionamos o desejo de Jó, porque o dia do seu nascimento não tivesse entrado no calendário, e que dessa forma, tanto esse dia como a noite jamais tivesse existido. Então, o primeiro lamento de Jó, ele faz menção ao seu nascimento. Ele faz menção ao dia em que ele nasceu. E a lição aqui, ela é clara, que Jó não está sozinho nessa angústia, nesse lamento. A lição, ela trata aqui de outros personagens como Jeremias. A lição trata aqui como outros personagens como o próprio rei Davi. Então, Jó, dentro desse questionamento, ele não atribui a Deus, ele não vai a Deus para o amaldiçoar, para reclamar, para trazer um sentimento de reprovação da pessoa de Deus, mas Jó vai ao dia do seu nascimento. E ele diz: por que eu nasci? Que em lugar da memória viesse o esquecimento, e que em vez da ordem viesse o caos. Esse é o primeiro tópico da lição, o primeiro lamento de Jó, o primeiro questionamento lamentoso do patriarca Jó. E aqui vai a nossa palavra ao seu coração. Será que você nunca passou por este momento em que você questionou o dia do seu nascimento? Que você não achou que esse acontecido, que foi o seu nascimento, fosse um dia tão memorável? Então Jó, ele vai ao seu nascimento e ele questiona essas 3 coisas. Por que nasceu? Por que não ficou no esquecimento? E por que, em vez da ordem, viesse o caos? O segundo tópico da lição diz assim: por que não nasci morto? Jó, ele traz aqui a ideia. Os intérpretes observam o discurso de Jó a partir do versículo 11, mudando de amaldiçoar para reclamar. A partir deste versículo, a lição ela nos fala, Jó reclama por não ter nascido morto. Para ele, nascer morto teria sido melhor do que existir naquela condição. Veja bem, Jó, ele diz que se ele não tivesse tido vida, ele não estaria na situação que estaria passando, por aquele lamento, por aquelas perdas, por aquelas calamidades. E ele prefere ter nascido morto ou que tivesse acontecido o aborto. O segundo subtópico do tópico 2 diz assim: livre de tribulações. O dilema de Jó aumenta à medida que seu sofrimento ganha intensidade. Ele continua o seu argumento: não existência. Ele está convencido de que, se não tivesse tornado um ser, nada disso teria acontecido. Ele desejava ter sido como um natimorto, um feto que nunca viu a luz. Então Jó, ele prefere aqui de ter morrido e não ter vindo ao mundo para que ele tivesse estado livre das tribulações.
O terceiro subtópico, tópico 2, diz assim: uma realidade para os cristãos. Esse tópico ele é muito interessante quando diz assim: o Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto, ao sofrimento, mas ao mesmo tempo temos uma promessa consoladora do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 16, versículo de número 33. No mundo nós teremos aflições, agora tenho expectativa, tenho bom ânimo, porque Jesus ele é o nosso modelo e ele venceu, nós também venceremos. Esse segundo lamento de Jó revela o desejo de ter sido abortado. Se o primeiro lamento ele questiona o dia do seu nascimento, esse segundo lamento ele traz aqui dele ter, ele revela o desejo de ter sido abortado e de ter estado livre das tribulações. E a lição ainda traz para nós essa reflexão, pois para nós cristãos nós estamos sujeitos a esses desalentos, a esses problemas, mas assim como Jó, nós também ficarmos firmes e estarmos seguros na palavra que Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci, Jesus fala. O terceiro tópico da lição diz assim: lamento de Jó. Por que continuo vivo? Veja bem, vale a pena viver? Nesta terceira sessão do capítulo 3, Jó faz uma quarta pergunta: por que se dará luz ao miserável, a vida aos amargurados de ânimo? E outras perguntas que estão no capítulo 3. Amados, veja bem, Jó diz assim: por que se dará luz ao miserável? Nós entendemos a palavra aqui, miséria, né? Alguém que está em uma condição desfavorável totalmente. E Jó questiona, como diz aqui no terceiro tópico da lição, por que se dá a luz ao miserável e a vida aos amargurados de ânimo? Vejam, a lição, ela ainda diz aqui, é usado no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que, por isso, torna-se incapaz de exercer suas funções. Em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado intolerável. Amados, não é fácil encontrar-se em uma situação como o patriarca Jó. O segundo subtópico do tópico 3 diz assim: sem o favor de Deus, Jó novamente volta a indagar: por que se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto? E a quem Deus o encobriu? Jó capítulo 3, versículo 23. A pergunta busca significado do sentido de todo aquele processo. A pergunta, ela busca compreender o porquê de Deus permite o sofrimento. Aqui não há um paralelo com o Provérbios capítulo 4, versículo 18, onde é dito que o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até esse dia perfeito. Na literatura sapiensal, a palavra hebraica traduzida como caminho é derek, ou derek. Se refere ao caminho de sabedoria de Deus, que conduz à vida. Para o patriarca, este fato havia se tornado um paradoxo, pois ele não sabia porque Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento. Amados, nós sabemos que a soberania de Deus é algo que é estudado pelos biblistas, pelos estudiosos da teologia, e às vezes questiona a soberania de Deus em uma ação de um objetivo. A soberania de Deus em uma ação executiva. A soberania de Deus em uma ação permissiva. Então, execução, permissão e objeção, essas três modalidades, esses três comportamentos que trabalhamos a respeito da soberania de Deus, quando se trata da soberania de Deus, não tem por que nós questionarmos. Às vezes, nós achamos que Deus vai fazer pela direita, Deus vem pela esquerda. Às vezes nós achamos que Deus vem pela vanguarda, Deus vem pela retaguarda. E um certo pastor, ele foi indagado por alguém em um avião e disse assim: o senhor é pastor, não é? Ele disse: sou sim. Ele disse: o senhor sabia que eu não creio em Deus? Eu não creio em Deus? Ele disse: não creio. Aí o pastor perguntou: mas por quê?
o senhor não crê em Deus? Ele disse, porque eu não entendo Deus. Então aquele pastor respondeu para aquele senhor e disse, o mesmo motivo pelo qual você não crê em Deus é o mesmo qual eu creio. E ele ficou sem entender. Ele disse, por quê? Ele disse, porque também eu não entendo Deus. É por isso que eu creio nele, porque se eu o entendesse, ele poderia ser qualquer coisa menos Deus. O que a Bíblia quer dizer com isso? O que aquele pastor quis dizer com isso? É porque dentro da sua soberania, Deus faz como quer. Deus dá a quem quer. Deus distribui dom para quem ele quer. Deus faz na hora, no momento, na situação que ele é Deus. Ele não precisa justificar. Ah, mas Amós disse que Deus não fará nada sem revelar. Não, ali tem um outro contexto. O que eu estou falando dentro da soberania de Deus é que se Deus quiser te abençoar agora, no momento que você está assistindo este vídeo, de algo que você espera há anos e anos, se Deus quiser te abençoar agora, ele não depende de circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. Deus não precisa disso. Deus não precisa do equilíbrio do dólar, do euro, da natureza. Deus não precisa, ele é Deus. E Jó, ele questiona aqui sobre esse sofrimento na vida dele. É bem verdade que Jó aqui ainda não sabia. Nas lições futuras, nós vamos trabalhar, claro, que quando Jó começa a questionar com Deus, e Jó aqui está defendendo a honra de Deus, Jó, um mero mortal, um ser humano como eu e você, Jó está defendendo aqui a honra de Deus para o reino das trevas, mas Jó aqui não entende. E dentro desse não entender de Deus, é por isso que nós cremos em Deus, porque nós não entendemos. Quando Deus ele quer revelar, ele revela. Quando Deus não quer revelar, ele não revela. E ele não precisa de explicações de seu ninguém. Então, querido, minha querida, se Deus quiser te abençoar agora, se Deus quiser responder essas suas indagações agora, ele faz. Deus responde através da sua palavra. Deus pode responder através deste vídeo, desta ministração de aula. Deus pode responder através, quando você for dormir, você sonhar. Deus pode revelar através de um acontecimento, de um objeto. Deus é soberano. O escritor aos Hebreus diz que antigamente Deus falou várias vezes e de muitas maneiras. Então Deus é pedagógico, Deus é repetitivo, Deus é longânimo. Ele falou através de tantos eventos no passado, através de acontecimento, de objeto, de profeta, de porta-voz. Deus ele é soberano. E Jó questiona isto aqui. O terceiro e último tópico, o terceiro tópico da lição diz assim: um caminho de sabedoria e maturidade. Nós sabemos que maturidade não tem a ver com a ascensão da nossa idade biológica. É bem verdade que os cabelos brancos é honra, é respeito, é glória para o ser humano. E a Bíblia fala sobre isso. Agora, maturidade tem a ver com alguém se aplicar, por alguém ter situações e ter aqueles acontecimentos como uma pedagogia para a sua vida. Então, crescimento e maturidade, idade biológica e maturidade são coisas que nem sempre caminham junto. Tem a ver, mas nem sempre caminham junto. Então a lição diz assim: muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó, desorientado, passando por uma via dolorosa de sofrimento. E como ele, não imaginamos nem compreendemos o que Deus está agindo. É preciso, porém, olhar para os altos, onde Cristo vive. Colossenses capítulo 3, versículo do 1 ao 4. Nele podemos manter o equilíbrio e a confiança, né, em Deus durante a tormenta e assim trabalhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. Vejam bem, a síntese do tópico 3. O terceiro lamento de Jó revela a desistência da vida por causa do sofrimento. Então, meus queridos e amados irmãos, amigos, alunos, a lição ela conclui dizendo o seguinte: nesta lição vimos o dilema de Jó, desconhecendo a razão da adversidade que se obteve sobre ele. O patriarca não negou a Deus nem o amaldiçoou, todavia ele expôs toda a sua humanidade, de forma que o leitor, que apenas contempla sem, contudo, participar do seu drama, tem a dificuldade de entender o seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus.
É o lamento de um corpo ferido e de uma alma que, mesmo amando a Deus, se derrama de angústia. Então eu quero dizer para você que, assim como Jó, nós vamos ver isso nas lições futuras, triunfou, Deus também tem um milagre para as nossas vidas. Então nós trabalhamos a lição em 3 tópicos: por que nasci, por que não nasci morto e por que continuo vivo. E diante dessa lamentação, desse lamento de Jó, a gente pôde entender que mesmo uma alma abatida e sofrida não amaldiçoou e nem desprezou a Deus. Que o Senhor possa te abençoar e te ajudar em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, antes de nós terminarmos, eu queria pedir para você compartilhar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, você se inscrever, é rapidinho, para que outras pessoas possam conhecer o nosso trabalho e os nossos vídeos possam ganhar ascensão dentro da plataforma. E assim nós alcançarmos um número a mais de inscritos. Então Deus abençoe a sua vida. Esse é o seu canal Reflexão Cristã, presbítero Elinaldo Alves, nas lições da CPAD de adulto, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz.